Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 20 de maio, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá, pro gráfico. Então, começando pelo mini dólar, com regra de coloração do Renko primeiro, passar para cá. Hoje fiquei off praticamente do mercado, focando mais nessa chatice dessa declaração de imposto de renda. O prazo tá acabando, nem consegui finalizar hoje. Vou ter que pedir ajuda de contador para colocar algumas coisas que é além de mercado financeiro, de renda variável. Enfim, a gente teve a primeira cor aqui de venda, já trocou para cor de compra muito rápido, praticamente no primeiro candle do dia já estava trocando. Talvez não teria dado tempo, mas se tivesse dado tempo para inverter aqui, teria dado uma compra de quase uns 20 pontos. Essa venda foi extremamente interessante. Essa venda aqui chegou aí quase uns 27 pontos mais ou menos. E essa compra já demorou demais. Acionou, era umas 13h15 e para subir esse movimento aqui, quase 1h30 para subir uns 12 pontos, bastante tempo. Mas no geral o Renko hoje foi bem interessante. Não teve tanto ruído. Só trocou de cor 3 vezes praticamente para oportunidades. Então no geral muito bom. Sensacional. Já em relação. Antes de falar do índice, falar do gráfico de candles normal, nem fiz anotações, não estou fazendo, não fiz nem sexta-feira, mas apesar que eu fiz uma revisão bem básica no estudo semanal, hoje também não anotei, porque graficamente está bem complicado, sem muitas coisas para se dizer. Aqui hoje a gente teve um movimento ainda abrindo dentro desse canal de baixa, né? O canal micro, né? Porque nós temos um canal muito maior de baixa, que é esse aqui. E aí o dólar está no canal mais micro, que é esse, com range muito menor de ser operado, né? E aí o movimento foi um gapzinho bem simples, não teve quebra de nenhuma estrutura, nada aqui. As médias, pelo menos 9, 20, 50 na sexta, né, estavam sem tendência. O movimento do primeiro candle foi muito forte, possivelmente, talvez foi... o boletim Focus deve ter reagido hoje, mas ok, né, movimento normal. Primeiro candle bem forte, de força compradora. Aí a pessoa pode pensar, nossa, muitos pontos aqui, deve ter uns 35 pontos, né? Não, 13 pontos. Por que parece que é muito grande? Porque os candles anteriores foram todos engolfados na parte de sexta. E aí, a gente acha que o candle é de 60, 50 pontos, talvez, 30. Não é, porque sexta-feira, então, um movimento aqui durante essa parte da tarde, todas 5, 6 horas de pregão, apenas 17 pontos. Então foi um candle normal, de um volume que é normal, mas muito forte. Já foi para a cara da média 200. Não vejo nenhum setup de abertura aqui, não vejo também nenhum setup talvez de continuidade, enfim, nenhuma de abertura aqui nessa região. O movimento, as médias precisavam alinhar, né? Então esticou. Pensar aqui em reversão nessa área não tinha muita confluência, o movimento estava muito forte, estava muito estranho. Até comentei mandando no chat que era recomendável não caçar reversão porque o movimento estava bem forte. E ficou forte, só que um forte renovando máxima com fraqueza. Então indicava que o movimento estava fraco, essa força compradora, mas caçar contra a tendência seria extremamente perigoso. E aí chegou 9h45, tivemos aqui quase o engolfo, né? Um movimento tentando engolfar, não engolfou 100%, mas posso considerar um engolfo. Fez um pullback na média 9. Esse candle aqui, a gente pode pensar como gatilho. O fechamento estava longe da média 20, tem a questão de estar em torno da média 200, sem risco retorno, então já fica inviável essa operação aqui. Aí ainda bem, né, o preço tentou renovar a máxima, até renovou por questão de um tick, mas voltou forte com esse outro engolfo, fez mais um pullback, só que esse pullback já é agressivo, então eu não entro nessa compra e nem teria acionado esse candle aqui. O movimento quebra a média 9, gatilho pelo 2 minutos aqui, deixa eu puxar para trás. Aqui. Achei inviável, talvez, a operação de pré-topo duplo pelo 2 minutos com fraqueza da média 9. Com fraqueza da média 9, achei antecipado. Não vejo todos os critérios aqui preenchidos para talvez uma falha da média 9. Mas o movimento acabou indo. E o que eu não estou gostando muito do dólar é essa questão de gap entre candles na parte da manhã que não deveria ter. Então já estava tendo um gap aqui entre esses candles, indicando que o volume não estava aquele volume todo bonitinho. E aí vem no 2 minutos e aí o preço fecha aqui e abre aqui, uma coisa que parece que eu estou operando um ativo que não é tão líquido, não tem tanto volume. Então fica complicado de analisar dessa forma, esses gaps entre candles são ruins demais, o índice já não tem tanto. E aí o movimento faz um pullback agressivo na média 20.
Operar nesse candle 18 aqui, totalmente inoperável pelo operacional. Muitos motivos de não operar compra aqui. Movimento cruza, média de 20 para baixo. Ah, vou estar em vendas aqui. Infelizmente, nós estamos agora em região agora de Trap Zone 20 com a 50, 20 com 80. Fora que nós não temos tendência para caçar a operação aqui de cruzamento de médias. Basicamente, o preço está caindo, respeitando mais price action. E começa a cair muito forte. Forte, forte, forte. Chega na região de fundo, rompe direto. E aí vai lá e tenta buscar a LT. A LT do canal é importante. Chega na LT do canal aqui, pensar em reversão, fica interessante. Não tem confluência também para caçar compras aqui do nada, infelizmente. O movimento, apesar de estar realmente travado nesse fundo, do nada fez um mega engolfo. Vou comprar nesse candle? Não tenho critérios, não tem risco retorno, já está esticado. Não. O back agressivo, não vendo nesse candle, tem que esperar alguns critérios serem preenchidos. Talvez começou a preencher, mas não teria risco retorno para esse fundo e nem foi acionado, então não faça essa operação de venda. Passou por cima, olha o tanto de candle de rejeição doji aqui nessa região. Totalmente, assim, volume muito fraco, subindo com muita dificuldade. Já não vejo mais nada ser feito aqui. Começa muita rejeição. Doji muito próximo. Doji. Muito próximo. Já começa a ficar ruim demais e o movimento fica em torno da média de novo de 200, fechando praticamente próximo da abertura. É como se o dia de hoje de novo não tivesse existido, né? Então, todo o movimento aí, zigue-zague só para fechar na região da abertura. Complexo demais. Gráfico branco aqui. Não tivemos uma sequência compradora tão forte, a sequência vendedora aqui não foi tão forte porque demorou demais e foram poucos pontos. Então aqui não é uma sequência tão relevante assim. Movimento extremamente feio, o volume está muito baixo. Se a gente for ver puxando pelos 5 minutos, o volume desde a parte da manhã está muito baixo comparado nos últimos dias aqui. Olha esse dia 3 de maio, olhando aqui atrás, o dia 25 de abril, olha dia 16, como o volume foi, assim, relevante. E agora a gente está operando com volume extremamente baixo. Voltando a um período que estava lá em março, que eu não estava gostando de jeito nenhum de operar o dólar. Então, eu tomaria bastante cuidado nessas operações do dólar. Talvez até desalavancar um pouco na questão de quantidade de contratos. Já em relação ao índice, setup de Renko, regra de coloração, que a gente teve hoje. Foi aqui atrás que começou. Aqui, a primeira cor do dia. Aí houve uma troca, só que essa troca foi muito rápido. Não teria dado tempo. Foi 9 e alguns segundos. Abertura e alguns segundos depois já mudou de cor muito rápido. Teria estopado, a compra também. A venda aqui, nossa, foi muito rápido. Essa abertura de 9 horas foi muito rápida. Inclusive, essa troca de cor foi de novo ainda nos primeiros segundos. Então, eu nem considero. E aí, enfim, aqui 9,52. Compra, teria estopado. Venda andou muito pouco, 140 pontos. A compra aqui já andou até um pouco, 260 mais ou menos. A venda aqui teria andado nos 260 também, até que houve essa compra. Essa compra aqui já foi mais interessante, uns 850 pontos. A venda andou aqui pouquinho, uns 200. Aqui talvez também uns 200, uns 200 pontos. E a venda depois, sensacional esse último movimento aqui. Já foi mais demorado, 2 horas e meia mais ou menos, para dar uns 800 pontos, mas interessante, no geral, o índice teve mais ruídos que o dólar. Só que, desconsiderando esse início do dia aqui, então teria que considerar a partir daqui de quase 10 horas da manhã. Teve alguns ruídozinhos, mas ok, no geral foi um dia até bacana em relação à regra de coloração. E aí no gráfico de candles, complicado também, não fiz anotações, porque basicamente está fazendo as mesmas coisas nos últimos dias. O macro do índice ainda dentro dessa região de resistência, dentro dessa região de suporte, que inclui também essa LT desse alargamento, enfim. E tem essa mega LT passando aqui, da resistência lá do diário, desde o final do ano passado, na verdade, desde dezembro. Então, o range desses últimos quase uns 10 dias aí, dentro dessa região, variação bem baixa. E aí, na sexta-feira, né, fechou com as médias sem tendência. Hoje, já abriu com mega candle, um gapzinho bem simples, não rompeu nada de interessante. Até tentou já testar a máxima da sexta-feira, mas não foi pra frente. Mas o primeiro candle foi muito grande. Nossa, então deve ter sido talvez aqui 1.200 pontos pelo tamanho? Não, 600 pontos.
Parece que foram mais pontos, mas é porque a impressão que dá é essa, né? Porque engolfou muitos candles, mas não foram muitos pontos, pela questão de baixa volatilidade aqui atrás. E aí, setup de abertura não encaixa nenhum, pelo jeito como as médias estavam, pelo tipo do gap. O movimento começa a cair muito forte. Eu acho realmente, talvez, que deve ter sido reflexo da questão do boletim em Focus. Mas, enfim. Chegou nessa região do fundo de sexta-feira. Pensei em reversão, comentei, não caça em reversão no índice, nem no dólar, porque o movimento está muito estranho. Não tinha muito sentido essa queda toda aqui. Mas não era uma queda toda assim. Não era uma queda tão relevante assim. Era uma queda de um 0,50. Nossa, mas parecia ser uma coisa absurda, mas tudo ok. Fez o back na média de 9, é um agressivo, né? Um back agressivo, não vendo aqui nesses candles, me livrou do stop. Pensar em contratendência que a média ainda está reagindo, então eu poderia pensar depois da tentativa de teste de novo. Então depois do 14. Só que o 14 simplesmente já foi direto depois lá na média 20, fez o back agressivo de novo na 20. Pra mim isso aqui até quebrou a 20. Não penso em vendas aqui, tá formando um topo duplo de continuidade, não importa. As médias foram, assim, sentiram bastante essa agressão. E aí era a abertura do à vista. Teve volatilidade, movimento forte aqui para baixo. Abriu o norte-americano, rompeu o fundo da sexta-feira. Chegou aqui em regiões, sei lá, o que pode ter travado aqui? Basicamente região mesmo de fundo, de proximidade do suporte, dessa lateralidade. A pressão, né? O imã dessa região. Travou nesse fundo porque confluência no dia não era uma variação tão relevante, era uma região no meio do nada mesmo. Fez um bull 180, isso que é interessante, esse padrão aqui. Tocou na média 9, não vou vender nessa média 9, esse pullback nem foi acionado, né? E aí pelo 2 minutos, deixa eu puxar. Movimento, eu vou caçar compra aqui porque tá fazendo um pivôzinho. Até veja um pivô, só que aí já perde completamente risco-retorno porque está longe do fundo. Eu estou aqui, uma operação sem risco-retorno. Movimento vai, testa a VWAP. Não acho que a VWAP que esteja forte, a VWAP ela não estava forte. Se eu for ver que ela estava tentando, não conseguiu, já indicou fraqueza. Então aqui está muito recente o toque dela de novo, não acho que tenha sido ela, deve ter sido retração nesse último movimento aqui. Movimento faz aqui uma reação normal, não vendo também, não preenche critério, tipo do pullback. Movimento volta, faz um outro pivôzinho de alta, rompe essa máxima, vai subindo, não tem 9, 20, 80, 50 em tendência. Inclusive a 80 está abaixo da 50, então nem sequenciadas elas estão. Então não tem elas em tendência, elas estão aí coincidentemente no gráfico. O movimento começa a subir e quase chega na região de máxima. Não preenche critério para reversão aqui para mim. Faz um pullback agressivo também. Até preenche os critérios para talvez gatilho no 40. 40 sem risco retorno, região de topo extremamente forte. Nós temos aqui uma resistência forte. Não é a resistência da lateralidade. A lateralidade está a mais aqui em cima. Então essa resistência, essa região aqui não tinha risco retorno, porque se eu entrar nesse 40, meu stop aqui na região do 39 mais ou menos, eu não tenho risco retorno para essa região, que foi justamente a região que respeitou. Nossa, mas pegou alvo. Só para pegar 1 para 1, não mandou mais que isso. Então, não vejo algo tão interessante aqui. O movimento sobe, crava exatamente essa região, até sobe de forma esticada. Pensar que em reversão não preenche critério, tá? Não preenche critério para reversão, infelizmente. O movimento acaba voltando pro back, sem gatilho de compra. Volta, venda. Não tenho, infelizmente, tendência para pensar em vendas de cruzamento de média. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Assim, simplesmente um movimento de baixa que ignorou todas as médias, um movimento de alta que ignorou todas as médias. A chance de fazer de novo é alta. Está fazendo isso. É uma característica muito forte de lateralidade. E não tem porque, talvez, por exemplo, uma retração macro, vamos supor, vou marcar a retração do dia. Retração do dia durante essa pernada de alta aqui, vai respeitar talvez o 61. O problema de lateralidade é isso, não tem por que eu marcar retração, vamos supor, da máxima e mínima da lateralidade, porque não tende a respeitar a região, né, de retração, tipo, vai travar aqui e vai voltar a subir. Não, pode ser uma região de bastante trava, como está sendo aqui, mas que vai respeitar é difícil, porque o que mais respeita em lateralidade, canal, etc., são as extremidades das figuras. Então, um movimento, infelizmente, sem muito o que fazer aqui. E aí voltou forte, ignorou todas as médias, ignorou retração, ok, normal de se acontecer em lateralidade. Chega lá embaixo, uma região normal do nada. Infelizmente não tem critério para reversão aqui, mesmo que esteja com alguns aqui ativos, né?
mas não tem confluência suficiente. O movimento começa a ter volume já fraco, faz um pullback sem oportunidade de gatilho, faz o pullback agora de lado, só que esse pullback de lado já teve um cruzamento da 9 com a 20, então já não tem alinhamento delas e ancoragem delas para eu caçar a venda. O movimento acabou subindo em forma de canal aqui no fim do dia, finalizando praticamente também ainda dentro dessa lateralidade sem tendência. Uma coisa bem interessante do fluxo hoje, deixa eu ver aí, UBS e XP. Assim, o movimento da XP e da UBS, a parceria que a gente gosta, né? Não houve um movimento tão forte da UBS hoje. Hoje ela até se posicionou na venda, depois zerou, venda, zerou. Mas foi um movimento que, olha só, o máximo que a UBS entrou, menos 20 mil contratos na venda, é pouca coisa. E aí a XP, se a gente for ver o que ela fez, né? O movimento praticamente é muito contrário a ela. No início do dia foi um movimento de queda. Ela fez o quê? Deu a liquidez, né? E durante esse movimento a UBS até vendeu, mas pouca coisa. Esse movimento de queda aqui não foi uma agressão tão forte dela, não. Outros players atuando, mas a gente vê que não foi uma tendência tão bonita, né? Olha como o movimento caiu. E aí quando a XP começou a largar todos os contratos e foi lá para o movimento de venda, o preço subiu. E aí a UBS também fez um movimento inverso aqui. Aí o preço subiu, mas não foi aquela subida tão, nossa, né, de tendência. Médias completamente sem tendência. E aí chegou nessa região aqui, ao invés de dar continuidade ao movimento de alta, a UBS simplesmente parou. Tava na região zerada dela, o zero, parou. E vendeu de novo. Essa venda foi de novo todo esse movimento aqui. E aí a XP, liquidez para ela e para outros players. E aí depois travou, houve uma trava, movimento estranho aqui no final do dia, já começa a ficar estranho demais o fluxo. Mas, no geral, não é dos melhores cenários aqui que a gente vê das pernadas, porque a gente tem um zigue-zague bem complicado. Por exemplo, a UBS vende, aí depois ela zera. Aí chega nessa região de máxima, ao invés de talvez ela aumentar a mão na compra, não. Ela vende de novo. Depois ela zera. E fica assim, então sem tendência. Um outro comentário de notícia hoje, realmente assim, que poderia agitar aqui. Deixa eu abrir. No máximo, Boletim Focus não é de movimentar. Talvez hoje, o início do dia, tenha sido um movimento forte por causa do boletim, mas não é uma coisa normal. Mas enfim, o resto do dia muito bagunçado. Não tinha nada programado. Um dia bem morno lá fora. Mas lá fora já foi bem diferente. Lá fora, se a gente for ver aqui em relação ao diário, olha como é que o movimento foi lá fora. Muito estranho. Foi um dia até tranquilo, um doji feio, só que o S&P testou máxima de novo, já está indicando uma possível resistência aqui. Tomaria bastante cuidado, olha como está longe da média 20. Se esse negócio começar a fase de correção, ai, não sei o que vai acontecer aqui, hein? Por enquanto está testando máxima de novo, travou aqui. E aí essa distância toda, para mim, isso aqui já está indicando possível região de resistência. E aí, se for ver o Dow Jones, vamos ver o Dow Jones, chegou até a beliscar a máxima, só que o Dow Jones hoje, olha como que o candle já foi interessante. O candle do Dow Jones já foi um candle engolfando nessa região dessa resistência. O S&P não foi um candle doji. Então o Dow Jones já foi um movimento bem mais interessante. O engolfo aqui de quinta e de sexta. Então bem mais interessante. Nasdaq já foi... então a gente já vê quem que realmente está puxando essas máximas, né? É o setor de tecnologia, porque o resto não está assim puxando, não. Então aqui puxando, vamos ver se Nasdaq dá uma travada aí. Essa semana tem resultado da NVIDIA, o último que teve bombou, né? Então só por curiosidade, vamos ver a NVIDIA aqui na região de topo. Pode ser que belisque essa região só para pegar liquidez, né? Enfim, o EWZ nosso, respeitando ainda, sem sinal de qualquer rompimento, está dentro desse canal. Não estamos aproveitando esse movimento de alta lá fora. O DXY fez o movimento que eu comentei no estudo semanal por causa desse suporte aqui, SLT, e está respeitando por enquanto, está fazendo um pivôzinho de padrão de candles. Pode continuar o movimento de alta. Então, se o S&P, Dow Jones travar na resistência, dólar lá fora, subir por causa de suporte, aí vamos ver outras coisas. VIX hoje teve até um movimento que fechou positivo, mas ainda fechou com candle de queda. Está em região de suporte, calmaria demais. E se sobe o VIX, o dólar tende a subir, S&P cai, Dow Jones, etc. Então, mais uma confluência. E aí vem os juros americanos, hoje teve um dia de alta e juros americanos estão fazendo o mesmo movimento que o dólar, respeitando o SLT passando aqui. Se juros sobe, pode subir dólar e as bolsas caem.
E aí vem a questão do ouro. O ouro hoje renovou o máximo. Isso aqui não é um movimento, assim, que deveria causar uma calmaria. Isso aqui é preocupante. Porque que esse ouro está subindo demais e não para de subir? Se for ver em relação ao semanal do ouro, vamos puxar aqui, só sobe. Não para, não. O movimento está explodindo e está distanciando a 20.200. E só sobe e não para, não olha para trás. Isso não é uma coisa para se trazer calmaria. Então aí essa questão tá aqui ainda, desse ouro. O petróleo tá bem travadinho, tá achando até muito estranho, bem travado. E aí depois a gente tem aqui, por exemplo, a questão dos juros americanos hoje, né? Que hoje até teve um movimento de alta um pouco até expressivo durante a parte do dia, só que depois até se controlou, vamos ver aqui atualizado, se controlou aqui pelos resultados, até diminuiu um pouquinho, só que até comentei ontem, olha essa imagem, né, do de 2029 vencimento, olha como que tá próximo da região de resistência, onde que tem liquidez, e aí outras pessoas também estão vendo isso, olha esse aqui de 2031, também fazendo o mesmo movimento, né? Próximo da região de resistência. E se for olhar o macro, não é qualquer resistência. Nós temos aqui essa região de outubro de 2023, que é uma resistência maior, onde tem liquidez, onde que aqui vai ter uma galera que vai estopar, muitos fundos possivelmente. Então, assim, sei não. Tá algo bem feia a situação aqui. E aí, estão vendo esse pullback nas médias. O Lucas aqui, Costa, a gente tava até comentando sobre ele mais cedo. Até vendo uma questão de um triângulo. Eu já não vejo triângulo, pra mim isso aqui já é uma outra figura. Um ombro, cabeça, ombro de continuidade, fudeu. Então, se tiver esse movimento de alta dos juros aqui, se tiver esse movimento de alta dos juros lá fora que tá indicando, se o VIX começar a subir, se o dólar for junto, se os índices lá fora caírem, a gente pode ter a bolsa confirmando o movimento de queda aqui e o dólar de alta. Então, os DIs estão muito mais fáceis de analisar do que dólar e índice aqui. Dólar e índice aqui, o cenário está muito, assim, trágico. Talvez estejam trágicos justamente porque os DIs estão travados desde abril, final de abril, agora em maio. E aí, na hora que esses DIs saírem dessa região, criar uma tendência, o negócio vai feder para um dos lados. Então, eu preocuparia bastante com talvez o movimento de alta dos DIs, infelizmente. E uma outra coisa interessante é que justamente nessas horas que está criando um certo pânicozinho, está começando a criar um grupo de pessoas que estão vendo essa situação acontecendo. Aí que é engraçado, né? Como que o fluxo dos investidores estrangeiros começa a aparecer nessas horas. Enchendo o carrinho quando o pânico está começando a alertar. Então a gente teve uma queda praticamente início desse ano todo. É janeiro, fevereiro, março, abril. Só que agora, no mês de maio, está começando um aumento de fluxo de investidores estrangeiros na bolsa. Estranho, hein? Estranho nesse movimento agora. Então, eles se programam, né? Sempre pensando a longo prazo. Então, talvez agora que vai começar, talvez, um pânicozinho de bolsa para baixo, é a hora, talvez, eles começarem a comprar, encher o carrinho. Enfim, muitas coisas podem acontecer. Ainda estou com bastante dúvida. Vou até dar um RT nisso aqui. Em relação a esses days aqui, eu tô bastante preocupada. O ouro tá subindo muito. E aí, apenas uma coisa aqui de curiosidade. Como que a questão da dívida americana não para, né? Praticamente já está em patamar de 1 trilhão a cada 100 dias. 1 trilhão de dólares, a dívida americana. Então, pensem só. 1 trilhão de segundos equivale a mais de 30 mil anos. Pensem isso em dinheiro. Em 100 dias. Então é uma coisa assim, insustentável, só que não estão discutindo isso agora, estavam um tempo atrás falando demais disso, mas isso aí parece que está para baixo do tapete. Ainda é uma coisa que se preocupa, mas Estados Unidos é os Estados Unidos. Então de notícia amanhã, só lembrando aqui, fechei sem querer, peraí. De notícia amanhã é uma semana, lembrando, né, bem tranquila, tem discursos. Alguns discursos aqui do Bostic, do Williams, não sei se vai movimentar, não tem cara de movimentar. Depois tem também do Bostic de novo. Bostic, na verdade que fala. Então, no geral, de notícia não tem nada. Vai ser mais um dia morno de notícia. Outra coisa que eu esqueci de mostrar, essa imagem aqui do Vlad, que ele postou o vídeo dele hoje, né? Um gráficozinho que compara a questão de meio de mandato. O gráfico do Ibov, historicamente, na época do meio de mandato. Tem o início, né? Primeiro ano de mandato, o meio de mandato, o ano pré-eleitoral, então ele está comparando. Não é que vai repetir a mesma volatilidade.
é olhar o ciclo. Por exemplo, nós tivemos aqui o preto, né, realmente o que está acontecendo. A gente teve um fundo início aqui. Esse fundo coincidiu com o histórico, né, com a época. O movimento subiu, a gente não teve essa alta toda, mas quando fez aqui um possível topo, a gente também na época chegou a fazer um possível topo. O movimento cai, começou um possível fundo aqui, só que aqui também coincidiu com o fundo, só que esse fundo aqui começou a gerar uma possível lateralidade. E aí a gente criaria possível um fundo maior em maio. E esse possível fundo maior talvez já está acontecendo, já aconteceu. E aí se a gente for ver agora o movimento comparando, né, é alta. E a gente está tendo um movimento de alta. Só que não é comparando que, nossa, vai subir isso aqui tudo, vai subir 10%, não sei o quê. Não. É olhando um período. Então a gente está, por essa imagem historicamente, no segundo período de quinzena, segunda quinzena de maio, a gente pode ter um período de alta do Ibov. Só que essa alta do Ibov tá assim, sem sentido ainda para algumas coisas. Tem sentido pelo fluxo mensal do investidor estrangeiro. Tem sentido. Tem sentido pelo macro, se for relembrar aqui, porque, lembrando, o Ibov, ou será o índice, tanto faz, vamos puxar o Ibov. É um canal, uma possível bandeira de alta, então se isso realmente for acontecer, nós temos até justificativas para isso. Então o movimento está começando a indicar um movimento de alta, e aí vai coincidir com essa imagem desse ciclo, vai coincidir com essa questão do fluxo gringo começando a entrar, mas tem os BOs lá fora, que é a questão do ouro rompendo máxima, tem a questão dos juros americanos subindo, respeitando um canal de alta, tem o VIX que está em calmaria até demais, tem a questão dos juros aqui, que tem essa resistência possível aqui em região de liquidez. Então, vários fatores vão se juntando, e aí, o que realmente vai acontecer? Na dúvida, o movimento fica acumulado, travado. Então, amanhã, sem expectativas nenhuma ainda, continua aqui no movimento feio. Então, se abrir com gap em torno dessas regiões, nós ainda temos uma situação sem médias em tendência. Tem que esperar, infelizmente, testar essas regiões, são as melhores que a gente pode esperar alguma coisa, é aqui, com possível resistência, ou com possível suporte, ou até para rompimento. Mas operar no meio aqui é extremamente perigoso e pode dar muitos stops se não souber posicionar bem a questão dos alvos. Então, acho que era só isso que eu tinha que falar hoje. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não? E aí eu volto amanhã.